Caralho, moleque! Ok, esse é o tipo de notícia que eu vou comentar aqui que muita gente vai nem entender por que eu tô tão empolgado. Tem vários motivos porque é difícil entender por que eu tô empolgado com isso. Mas Resident Evil 4 vai sair pro Oculus Quest e eu tô empolgado pra caralho, apesar do fato de que eu não ligo pra Resident Evil. Eu cago pra essa série, eu nunca joguei um jogo da série. Por que eu tô tão empolgado desse negócio sair pra realidade virtual? Alguns dias atrás, o Facebook, que é a dona da empresa Oculus, teve o seu evento chamado Oculus Showcase, em que eles mostram vários jogos, DLC, todas as novidades que vão chegar agora para esse console de realidade virtual. Um rápido parênteses, vocês consideram isso aqui um console? Porque eu sei que tem muita gente que tem uma certa resistência, muita gente vê isso aqui como um brinquedo, na verdade, uma distração, algo para ser a parte do mundo mainstream convencional dos consoles. Eu queria muito saber a sua opinião. Mas essa notícia eu acho que ajuda a tirar a realidade virtual dessa categoria de é um brinquedo, é só uma curiosidade, tipo como o Nintendo Wii era visto quando ele foi lançado, lembra? Então, nesse evento Oculus Showcase, vários jogos novos foram apresentados e aí mostraram o Resident Evil 4 que vai sair para ele. Não era exatamente uma novidade, na verdade, praticamente nenhum dos jogos anunciados nesse evento eram novidades, porque vários deles já tinham vazado antes na comunidade, nos fóruns e no subreddit dedicado ao Oculus Quest. A minha teoria para isso é porque o Facebook ainda é muito novo nesse negócio de videogame e eles ainda não aprenderam ainda a fazer a coisa bem, assim, manter segredo e tal, coordenar bem com os desenvolvedores, como, por exemplo, a Nintendo. A Nintendo é muito melhor em manter segredo, e olha que não é tão boa assim, mas é muito melhor do que o Facebook, porque, mano, praticamente tudo que apareceu no Showcase, todos nós que acompanhamos a comunidade diariamente já sabíamos, incluindo o Resident Evil 4. Agora, Resident Evil 4 é um jogo bastante antigo, foi lançado em 2005, ele saiu para praticamente tudo quanto é console. Pra você ter uma noção, ele saiu para celular em 2009, quando game mobile não era o que a gente tem hoje, era ainda a infância desse conceito. Então, até lá atrás, quando ainda era muito rudimentar a cena mobile gaming, já tinha Resident Evil 4. Saiu pra tudo, saiu pro Zibo, mano. A essa altura do campeonato, alguém poderia até dizer, não, eles estão lançando pro Oculus Quest só pra que não tenha um console que esse negócio não saiu ainda. Mas não é assim também, eu tô mais otimista com isso. Agora, eu particularmente nunca liguei pra série Resident Evil, eu tô vivendo a biblioteca, explorando a biblioteca do PS1 de uma forma que eu não tinha antes, através de aparelhos portáteis como isso aqui. Eu tive uma infância frustrada quando moleque, porque eu não tive um PS1, então eu tô agora redescobrindo toda a biblioteca fantástica do PlayStation, mas Resident Evil é uma série que não me atrai em nada. Eu acho que eu já tô meio cansado de zumbi, essas coisas. Survival Horror nunca foi algo que eu curtia muito. Teve alguns jogos, né, que eu adorei. Teve, por exemplo, Alone in the Dark, um dos primeiros jogos do gênero que eu joguei, e de fato um dos primeiros jogos do gênero. Os gráficos deixam bastante claro o meu status de boomer, porque esse jogo saiu nos anos 90, então eu joguei ele no computador, era mágico isso. Leve em consideração que até aí a experiência que a gente tinha era Nintendinho e Super Nintendo, então ver um jogo com gráficos poligonais daquela forma, você se movendo em 3 dimensões e tudo mais, era bem impressionante, especialmente considerando que nessa época, para ver gráficos mais elaborados, você tinha que ir num arcade, você tinha que ir no shopping, você tinha que gastar dinheiro. Então ter acesso a um jogo com esse gráfico em casa foi revolucionário na época, mas o protagonista do jogo é um retângulo com pernas. Eu entendo. Teve Siren do PS2, que é um jogo fantástico, que veio ali naquela leva, lembra aquela onda de horror japonês que dominou o ocidente ali no começo, pro meio dos anos 2000? Siren é muito nessa pegada e foi um jogo desse gênero que eu gostei bastante. Mas Resident Evil, que é um dos maiores expoentes desse estilo de jogo, nunca curti. A experiência que eu tenho com Resident Evil 4, especificamente, é ver o meu irmão, o Daniel, zerando esse jogo várias vezes. Na verdade, eu não sei se ele estava zerando várias vezes, ou se ele zerou uma vez e estava explorando o resto para platinar, eu não sei. Porque eu estava lá trabalhando no computador, enquanto, né, eu olhava ali pro lado e ele estava jogando Resident Evil 4 no nosso PS2. Tenho muita pouca experiência com o Resident 4, em particular, com a série Resident Evil em geral, mas eu estou empolgadíssimo para quando esse jogo sair pro Oculus Quest. Primeiro, porque ele dá um ar de mais legitimidade pro Oculus Quest como console. Eu imagino que muita gente assistindo esse vídeo não considera o Oculus Quest um console. Muita gente vê o Oculus Quest como uma distração, um brinquedinho curioso, uma tecnologia interessante, mas não é um console, não tem experiências gamers reais, não tem aquela substância, aquele jogo com 40, 60 horas, uma história envolvente e imersiva, o que chega a ser irônico, porque realidade virtual é o que há de absolutamente mais imersivo
que você possa imaginar. Eu costumo dizer que depois que você experimenta a realidade virtual, chamar qualquer outro tipo de entretenimento de imersivo parece dar muito crédito, porque todos os outros jogos de videogame passam a ser só uma historinha que está acontecendo naquele retângulo ali na parede, em vez de ser um mundo em que você está ali dentro, habitando, vendo tudo, ouviu alguma coisa aqui vindo atrás, tem um bicho chegando aqui atrás. Realidade virtual é outro patamar de imersão. Então, para quem não teve experiência com Resident Evil 4, vai ser a melhor forma de experimentar esse jogo, sem dúvida. Para quem teve a experiência, como é o caso do meu irmão, você vai poder revisitar esse mundo impressionante, porque Resident Evil 4, mesmo não jogando, eu sei muito bem a influência que isso teve para os jogos. Então é um jogo realmente muito importante para a indústria, e agora você vai poder revisitá-lo talvez da melhor forma possível, com realidade virtual. Isso vai fazer com que muitas pessoas vejam o Oculus Quest como um console mesmo, apesar de ser um jogo mais antigo, que foi portado para tudo. Eu acho que vai ser muito interessante ter um jogo desse calibre num aparelho como o Oculus Quest. O 2, é importante dizer isso, porque ele vai ser exclusivo para o Oculus Quest 2, o que eu consigo entender porque, né, esse jogo provavelmente vai espremer todo o hardware do aparelho, e eu consigo compreender porque que não seria viável fazê-lo para o Oculus Quest 1. Os donos de Oculus Quest 1 compreensivelmente ficaram bastante chateados com essa notícia, mas é o mundo da tecnologia, mano. Infelizmente não dá pra ficar na crista da onda pra sempre. O que você compra hoje, daqui a um ano já tá bem defasado. A outra coisa que eu acho interessantíssima nesse lançamento é porque abre a possibilidade de outras desenvolvedoras trazerem outros jogos dessa era, PS2, talvez quem sabe PS3, para a realidade virtual. E eu acho isso inacreditável. É a melhor forma de fazer port, remake, remaster, porque para pra pensar, melhorar um pouquinho a textura, adicionar um novo personagem, fazer esse tipo de coisa, um DLC, ok, isso é bacana. Mas cara, você poder entrar no jogo, você tá dentro daquele mundinho do jogo, olhar pro lado, tá o bicho aqui, olha pra cá, cara, é incrível. O nível de imersão na realidade virtual é completamente incrível. Então, se é para ficar portando o jogo, pegar um jogo velho e vender de novo para o consumidor, então faz algo realmente revolucionário. Deixa a pessoa entrar no jogo da forma que eu imaginava quando eu era criança. Essa ideia de entrar numa realidade virtual, entrar na simulação, sempre foi algo que me fascinou. Então, se vão refazer o jogo 50 vezes, por favor, deixa eu entrar no jogo de fato. E aí eu fico pensando, e se outras empresas que são famosas por fazer porte do mesmo jogo para vários consoles, e se outras empresas olharem para o seu catálogo do PS2 e PS3 e pensarem em importar para o Oculus Quest? Como, por exemplo, e se Star Wars Battlefront 2, aquele mesmo que saiu no mesmo ano que o Resident Evil 4, em 2005, no PS2, se a Electronic Arts resolve uma vez na vida fazer algo certo e porta aquele jogo, faz um remaster, melhora as texturas, melhora a interface, melhora a experiência para o usuário e traz aquilo para a realidade virtual. Se eu puder jogar o Star Wars Battlefront 2 de 2005 na realidade virtual, se eu puder meter tiro na cara de Stormtrooper, depois correr, entrar num X-Wing, decolar, ou então melhor ainda, lembra em O Império Contra-Ataca, aquela batalha em Hoth, o planeta congelado? Tem lá os AT-ATs e os Snowspeeder. Se eu puder meter tiro na cara de um Stormtrooper, depois entrar no Snowspeeder, com um brother aqui atrás também, e aí decolar, e aí derrubar um AT-AT, e aí sair, pousar o Snowspeeder, sair dele e meter bala nos caras. Mano, se eu puder fazer isso na realidade virtual, esse canal acaba, na sinceridade. Ou então vira um canal só de gameplay de Star Wars Battlefront 2 na realidade virtual. Eu sou muito fanboy de Star Wars, né? Não tanto hoje em dia, porque os filmes mais recentes, a gente viu a merda que foi. Mas eu sou, assim, eu cresci adorando a série. Quando Star Wars Battlefront 2 saiu, eu vi o trailer, era pré-YouTube isso, mano. Eu vi o trailer do jogo num site aleatório qualquer de resenha de jogo, e eu lembro que eu fiquei alucinado. Então, ter aquela experiência... Eu tô na mesma posição. A mesma sensação, a mesma euforia que eu senti quando eu vi aquele primeiro trailer do primeiro Battlefront. Eu me sinto assim de novo. Eu queria muito jogar esse jogo na realidade virtual. Você não tem noção. Enfim, o que você acha sobre isso? Coloque aí nos comentários. Eu sei que falar de realidade virtual para um público brasileiro é um pouco complicado, porque é uma tecnologia bastante cara, não foi lançada oficialmente no Brasil, eu sei. Mas isso é a mesma coisa com toda tecnologia. Smartphones eram inviáveis, de tão caros que eram 15 anos atrás no Brasil, mas hoje em dia meu avô tem um smartphone, então eu acredito que isso aqui é o começo de uma revolução gamer, cara. Eu imagino que no futuro a gente vai ter, daqui 5 anos,
O Oculus Quest que eu vou estar segurando aqui mostrando pra vocês vai ser mais leve, mais barato, vai ter gráfico melhor, vai ter jogos de mais renome. Em vez de joguinhos indie como o Swarm, que eu fiz uma resenha no último jogo, em vez desses jogos que vocês nunca ouviram falar, vão ser títulos que vocês conhecem, que vocês já jogaram no seu PS2, no seu PS3, e agora você fica curioso de experimentar aquilo na realidade virtual, realmente imerso no mundo do jogo. Esse futuro vai chegar, mano. E ame-o ou odeio, o Facebook é um dos principais responsáveis por esse futuro. Me diga nos comentários que jogo da geração PS2 você adoraria jogar na realidade virtual. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Isso me ajuda pra caramba, por favor. E é isso. Eu vejo vocês na próxima.